Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Encontro com a Vida Espiritual. Livro base para esta ministração é o livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28 ao 34, que nos diz: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e saiu. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como Lázaro, nós temos que ressuscitar com Jesus Cristo. Amém? Nós temos que ter um verdadeiro encontro com a vida espiritual. Lázaro representa aqueles que precisam viver um milagre. Ele estava morto há 4 dias, mas Jesus Cristo chegou diante daquela sepultura e mandou tirar a pedra. Nesse ano, Jesus Cristo quer tirar toda a pedra que impede a sua comunicação com Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Sempre a pedra tem que ser tirada para que o milagre se manifeste. Amém? Seja a dureza do coração, a incredulidade, tudo que impede o milagre. Amém? A voz da ressurreição de Jesus Cristo invadiu aquele ambiente e ressuscitou Lázaro. Jesus está te dizendo: saia desta sepultura. Você tem que ouvir essa voz de poder. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lázaro estava aparentemente mumificado, cheio de ataduras. Ele saiu imobilizado da sepultura. Quando nós não temos vida, nós podemos até ter um contato com o poder de Deus, mas nós caminhamos amarrados e presos. Satanás tem colocado um efeito paralisante na vida espiritual e ministerial das pessoas, e elas parecem atadas. Amém? Jesus Cristo mandou então desatá-lo
E é isso que a voz do Senhor faz. Traz um milagre e não nos deixa paralisados. Amém? Glória a Deus. Você pode ter a atadura da insatisfação. Você nunca está satisfeito com nada. Ou então você está com a atadura da frieza espiritual e não consegue sentir o poder de Deus. Outros vivem com a atadura da mentira. Vivem presos a ela. Você precisa se libertar. Amém? Após receber a palavra poderosa de ressurreição, Lázaro se encontrou com a vida espiritual que existe em Jesus Cristo. Quando ele foi desatado, ele saiu correndo na direção de Jesus. Ali estava a ressurreição da carne e do espírito. Amém? E hoje você vai se levantar e se deparar com os olhos poderosos de Jesus. Esse encontro vai marcar e transformar sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Muitas pessoas na palavra tiveram um chamado, mas fugiram desse chamado, por exemplo. Em primeiro lugar, o profeta Jonas. No que diz respeito no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Ele se dispôs a fazer o caminho contrário daquele que Deus tinha determinado. Ele colocou em risco sua vida por não ter essa vida espiritual debaixo de um envio. O diabo faz isso. Ele te dá um pseudo-sucesso humano e você aceita essas propostas humanas que tiram do chamado. Amém? Você até acha que é bênção de Deus, mas não é. Você está andando 100% na contramão do que Ele quer para sua vida. Amém? Se você não guardar o seu coração, os atrativos e as situações mundanas serão atraentes para você e vão te desviar do caminho. Glória a Deus. Em segundo lugar, Gideão, no que diz respeito no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 22 ao 23. Ele viveu experiências poderosas, mas fugiu do chamado e da vida espiritual. Gideão foi um homem incrível, mas quando chegou o momento de Deus na sua vida, ele fugiu. Ele não queria responsabilidades. Há pessoas que amam a Deus, mas não querem responsabilidades. Servir a Deus é ter compromisso. Amém? Gideão viu Deus usá-lo, mas quando teve uma responsabilidade diante dele, escolheu fugir. Ele destruiu o seu futuro e habilitou que Satanás matasse os seus filhos. No que diz respeito no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 5. Amém? Não fuja da sua responsabilidade. Você é um servo do Senhor. Não entre no jogo do diabo. Amém? Em terceiro lugar, Balaão. No que diz respeito no livro de Números, capítulo 22, versículo 5 e versículo 34. Era um profeta de Deus, mas se entregou por dinheiro para amaldiçoar Israel. Quando alguém não ouve o chamado ou corrompe seu chamado, perde seu futuro e a caminhada proposta pelo Senhor. Não negocie os seus valores. Não entre em negociação pelo seu chamado.
Olhe no rosto de Jesus Cristo e siga o seu chamado. Amém? Do olhar de Jesus vai sair a vida espiritual que vai transformar o seu caminho. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lázaro abriu os olhos e se deparou com Jesus Cristo e com os apóstolos. Ele passou então a servir a Cristo. Ele, assim como nós, estávamos mortos. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos concedeu vida quando estávamos mortos. Você será 100% servo de Deus. Amém? Glória a Deus. Grandes encontros com Deus na Bíblia. Em primeiro lugar, encontro de Jacó com o anjo do Senhor. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 32. Ele morreu para que nascesse Israel, que viveria essa caminhada apostólica. O Espírito Santo quer desatar sua vida para que você seja liberado para ter esse encontro com a vida espiritual. Amém? Aquele encontro com o anjo no val de Jaboque mudou sua vida. Jacó encontrou-se com este poder, que era o poder de Jesus Cristo. Amém? Em segundo lugar, encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco. No que diz respeito no livro de Atos 9. Saulo queria matar os cristãos, mas ele teve um encontro com a vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, que está com você agora, questionou Saulo. O que aconteceu com ele? Imediatamente ficou cego. Ele só poderia abrir os seus olhos carnais quando visse os olhos de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, Pedro, ele foi transformado mesmo depois de ter negado Jesus. Ele foi transformado ao reencontrar o olhar de Jesus. Amém? Em quarto lugar, Jesus Cristo teve um encontro comigo antes que eu soubesse. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Como assim? Ele nos escolheu antes mesmo de nascermos. Nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus quer mudar o rumo da sua vida e te usar a cada dia mais. Amém? O que acontece quando nós passamos por este encontro? Em primeiro lugar, quebramos as barreiras da mente humana para ser um homem espiritual. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 16. O apóstolo Paulo nos mostra neste texto a necessidade de ser espiritual para poder ouvir e receber de Deus. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Nós temos que buscar nossa personalidade espiritual. Você vai perder a mente carnal e, recebendo a mente de Cristo, você estava descaracterizado da sua personalidade espiritual apostólica. E Deus está colocando no seu espírito essa personalidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, nós descobrimos o segredo do olhar de Jesus. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas,
capítulo 22, versículo 61. Os olhos de Cristo são os olhos do Senhor, que nos mostram sua fortaleza. No que diz respeito no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No que diz respeito no livro de Salmos, capítulo 101, versículo 6. Quem descobre esse olhar se depara com um farol que vai levá-lo à verdadeira transformação. Senhor, me mostra o seu olhar de amor, de vida, de esperança, de futuro. Amém? Em terceiro lugar, nós temos o verdadeiro encontro com a vida espiritual. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Nós recebemos a graça e o apostolado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando nós recebemos o milagre e desembaraçamos nossa vida, nós temos a revelação da vida espiritual. No que diz respeito no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Este poder do chamado apostólico vai invadir sua vida e você será credenciado com poder. Amém? No que diz respeito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Com isso, nós passamos a ter fundamento dos apóstolos. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. E nós temos a revelação de mistérios espirituais. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5. Hoje você terá este encontro com a vida espiritual, como Lázaro. Receba essa ressurreição. A sua caminhada partirá de um milagre e chegará a uma revelação. Deus fará maravilhas na sua vida. Amém? No que diz respeito no livro de Atos, capítulo 5, versículo 12 ao 16. 3 conselhos para a sua vida espiritual. Em primeiro lugar, faça dessa palavra rema. Estude, absorva essas verdades espirituais. Não deixe a palavra se esvaziar. Em segundo lugar, vá até a sua igreja e fale que você quer trabalhar, que você quer fazer algo a mais, que você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Deseje ser útil para a obra de Deus. Amém? Em terceiro lugar, desligue na sua casa por 10 minutos, que seja os celulares, televisão, etc. E ore com a sua família. Apenas ore em amor. O diabo tem levado as pessoas. Nós estamos nos esquecendo de coisas tão importantes. Ore e estude a palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.